Olá, bem-vindos. Satisfação por mais um encontro. Cai a temperatura nesse momento, no entanto, temos certeza da paz de Jesus a nos envolver, aquecendo cada um dos corações que nos assistem neste momento. Antes de iniciarmos o tema proposto, quero falar de um momento muito importante que em breve estaremos vivenciando. O mês de aniversário do GAP, no mês de junho, mês que vem. Dia 16 estaremos, Grupo Espírita Alvorada da Paz, comemorando 14 anos. E mesmo que algumas atividades presenciais não estejam sendo realizadas, preparamos e estaremos vivenciando momentos especiais. Alguns desses momentos serão visitas virtuais ao vivo, de irmãos que divulgam a doutrina espírita, que possuem uma representatividade no movimento espírita, cujas obras também lemos e estudamos. Teremos assim atividades em dias e horários diferenciados. Dia 2, quarta-feira, 19 horas. A presença de Nazareno Feitosa, que reside atualmente em Brasília, Distrito Federal. Dia 5, sábado, 15 horas, a presença de Saulo César Ribeiro, que é o coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel. Depois, dia 15, terça-feira, 20 horas, Simão Pedro, Minas Gerais. E no dia 16, que é o dia do aniversário do Grupo Espírita Alvorada da Paz, a presença será de nosso irmão Geraldo Campetti, que atualmente está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E no dia 22, terça-feira, 20 horas, Maria Elizabeth Barbieri, que é vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS. Essas e outras atividades, pois não serão somente estas, estarão a partir de amanhã sendo divulgadas em nossas redes sociais, assim como, se desejarem, nas redes sociais de cada um. Com certeza. Será um mês muito especial, quando convidamos a todos para comemorarem esses 14 anos do Grupo Espírita Alvorada da Paz conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Alvorada da Paz. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a Texto e Contexto Espírita, um convite à reflexão. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. É a resposta à pergunta 642 de O Livro dos Espíritos.
Em um mundo onde o mal é muito maior que o bem, pois ao analisar o comportamento da sociedade em que vivemos, não temos dúvidas em verificar tal assertiva. Encontrar alguém que alimente o firme desejo de não praticar nenhum tipo de mal é incontestavelmente um grande achado. Uma raridade, podemos assim dizer. Mas isto, segundo, os ensinamentos dos Espíritos ainda é pouco. Em realidade, devemos evitar o mal e, no limite das nossas forças, fazer todo o bem possível. O ensinamento contido na questão referida vai muito além da chamada evitação do mal, pois afirma categoricamente que seremos culpados pelo mal que se originar do bem que devíamos fazer e não fizemos. Estamos vivenciando tempos de grandes questionamentos pessoais no planeta Terra. Como se pode constatar, a toda evidência, a qualquer momento e em qualquer lugar, sobretudo nos últimos anos. Diante de guerras, principalmente das guerras civis, das guerrilhas, do contrabando, do tráfico de drogas e entorpecentes de variada ordem, da corrupção em todos os níveis, em seu mais amplo sentido, da violência generalizada, da impressão que se pode ter de que aquele que não age com correção de conduta, trapaceando, manipulando e enganando os outros, sobretudo os que têm pouca informação, sai em vantagem. Parece que esperto é quem leva vantagem sempre e em tudo, independentemente dos métodos que empregue. Mas se trata de um grande engano. Não se pode esquecer que os bens da terra nela ficarão. Uma vez que para o outro lado da vida, de material não se leva nem mesmo o corpo físico, que aqui serviu de veículo para nela transitar. Além disso, com poucos recursos, é perfeitamente possível ter-se uma experiência terrena digna e boa, de tal modo que não é preciso ficar rico, milionário ou bilionário para tê-la. Entretanto, é importante que fique claro, muito claro, que o Espiritismo, que a doutrina espírita, não faz apologia à pobreza e nada tem contra a riqueza material, desde que obtida por meios lícitos e bem-havidos. Aliás, a riqueza assim obtida
e quando bem empregada, pode proporcionar o desenvolvimento material e intelectual de um sem número de pessoas. Com a criação de emprego e renda, com a construção e manutenção de escolas, com a concessão de bolsas de estudo, numa palavra, pode promover uma parcela considerável de progresso. Como já o sabemos de cor e salteado, o ensino máximo do Cristo está consubstanciado na célebre e milenar sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, com a qual Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Conhecemos há muito. Precisamos aplicá-lo e aplicá-lo com urgência. Aplicá-lo em nosso próprio favor, em favor dos nossos familiares, em favor dos amigos, dos colegas, dos conhecidos, das pessoas com quem nos relacionamos, da sociedade, enfim. Vale muito a pena enfatizar: amar o próximo como a si mesmo é fazer a ele somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. E fazer o bem, ao contrário do que à primeira vista pode parecer, não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, um par de sapatos a quem está descalços, um agasalho a quem não tem onde se abrigar, ou, como é mais comum, repassar algum dinheiro para as necessidades mais urgentes de outrem, conquanto tudo isso seja excelente, importante, servindo também, no mínimo, de treinamento para o desapego dos bens materiais que ninguém levará para o outro lado da vida, ou seja, a vida espiritual, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos, e simultaneamente valendo como exercício da caridade, que no dizer do apóstolo Paulo de Tarso é o amor em ação. O amor em ação. Fazer o bem é ser útil na medida do possível. É doar-se doando um pouco do seu tempo, de sua atenção, de seu carinho, da amizade, do respeito, da compreensão, do amor. E todos, sem exceção, podemos ser úteis doando-nos, como, por exemplo, quando ouvimos com atenção e interesse o interlocutor aflito, desejoso de conhecer outra opinião ou, pelo menos, de desabafar, aliviando-se da angústia ou da ansiedade. Por igual, quando conseguimos impor silêncio à tentação de reclamar, o que seguramente aumentaria a confusão, pacificando, quanto possível, o ambiente em que nos encontramos, optando pelo entendimento,
Também podemos ser úteis no dia a dia, nas mínimas coisas, prestando informação correta a quem não seja da cidade, auxiliando alguém a atravessar a rua, visitando alguém doente que esteja hospitalizado, levando-lhe uma palavra de esperança. É claro que nos dias atuais isso se torna um pouco complicado, mas podemos ir visitar através da prece direcionada a nossos irmãos, oferecendo-nos para a realização de trabalhos diversos, nos mais variados campos, sem esperar pela convocação, trabalhando, enfim, com capricho em tudo o que fizemos, nas tarefas simples ou nas complexas, cumprindo, por esse modo, a nossa parte e contribuindo para a harmonia, o equilíbrio das realizações sociais, uma vez que vivemos em regime de interdependência, vale dizer, dependemos uns dos outros. Muitos podem se perguntar por onde começar, atribuindo falta de tempo para se dedicar a um trabalho social ou ainda falta de recursos. Porém, como orientam os bons espíritos para praticar o bem, não é preciso grandes ações, nem mesmo ir muito longe. A oportunidade pode estar mais próxima do que se imagina. Pode estar ao seu lado, no ambiente em que vive, ou até mesmo dentro do próprio lar. Como descrito no capítulo O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Essas reflexões revelam o valioso significado para aqueles que escolhem se dedicar ao caminho do bem, norteando seus passos na verdadeira felicidade, que é poder se tornar alguém melhor e fazer a vida de alguém mais feliz. O amor e caridade tem um grande poder, capaz de transformar o egoísmo que impera no mundo e que causa tanto sofrimento. Vale a pena pensar, tentando encontrar sua própria fórmula para fazer a diferença no planeta. Fazer o bem
faz bem. Fazer o bem faz bem. Nos reportando novamente à fonte segura, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos. Não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos recompensará. E depois que Jesus desceu do monte, uma multidão o seguiu. Eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem podes limpar. Bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a lepra. Então Jesus lhe disse: vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés para lhes servir de testemunho a eles. Para o espírita, que aceita o processo evolutivo do espírito através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar continuamente, até atingir a perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem em meta a ser perseguida, porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral. Não importando o rótulo religioso ou os títulos que possua. O que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui. Como todos os seres vivos, compreendendo, pois, a necessidade de um interrelacionamento fraternal com um meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte leva o homem a desprender-se dos valores materiais, colocando-os como um instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem, sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que
lhe cabe fazer como filho de Deus que é. Assim, em um mundo de expiações e provas, o exercício de fazer o bem, sem ostentação, pelo prazer de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade. Sim, a fim de desenvolver o amor dentro de si, que é a meta evolutiva da humanidade. Allan Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Esses também já receberam, na hora, a recompensa, pois foram vistos. Conforme certa passagem do Evangelho, Jesus afirmou que em decorrência da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ele também disse que quem perseverasse até o fim seria salvo. Com a sabedoria que lhe é peculiar, Jesus apontou uma característica bastante comum no ser humano. Quando alguém abraça um ideal, espera que os outros dele compartilhem. Em se tratando de valores saudáveis, essa esperança é nobre. Essa esperança é nobre. Apenas não pode se converter em favor de desestímulo. Quando não se concretiza em breve tempo. Afinal, o Messias também asseverou que quem quisesse ir após ele deveria renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ou seja, a mensagem de renovação é um convite, não uma imposição. E com a evolução, ou melhor dizendo, como a evolução é um imperativo universal, ela sempre se processa. Sim, sempre se processa. Quando a criatura se empolga com uma ideia, com a ideia de ser melhor, ela nada a favor da correnteza. Não necessita ser trabalhada por graves decepções a fim de perceber o verdadeiro sentido de existir. Assim, se você se sente tocado pelo desejo de melhorar, de fazer o bem, rejubile-se, alegre-se. Se você se sente tocado pelo desejo de melhorar, de fazer o bem, rejubile-se, alegre-se. Esforce-se ao máximo em ser um fator de progresso onde quer que esteja. No seio de sua família, seja um membro prestativo e generoso, sempre disposto a auxiliar e compreender.
se no setor profissional, esforce-se para ser competente, leal, trabalhador. Como cidadão, adote a honestidade como padrão de conduta. Em qualquer, vejamos bem, em qualquer situação, sejamos solidários. Só não esmoreça. Não esmorecemos. Não venhamos a esmorecer. É natural que uma pessoa digna espere conduta decente dos que a rodeiam. Quanto mais se alimenta o padrão ético de alguém, mais ele sofre com as indignidades que presencia. Mas urge compreender que sua morada natural é no plano espiritual. Em essência, você, eu, nós somos espíritos. Quando anima um corpo de carne, é com a finalidade de incorporar valores e auxiliar o progresso social. No retorno à pátria espiritual, ficará entre os que lhes são semelhantes. Então, se desejas boas companhias, trate de ser uma excelente pessoa. Em realidade, você não pode impor mudanças aos outros, mas pode exemplificar a dignidade nos seus menores atos. Tudo que se relaciona à vida material é transitório, inclusive as relações humanas que não se baseiam em profunda afinidade. Entretanto, a dignidade espiritual que você conquista com convivências nobres, o acompanhará para sempre. Ela representa a sua salvação, o seu tesouro maior, que justifica todo o esforço e perseverança. Vale a pena fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quarta. Fraternal abraço a todos. Chegamos ao término de mais um texto e contexto espírita e ficamos muito felizes pela sua companhia. Especialmente nos tempos que vivenciamos como humanidade, precisamos não só do alimento para o corpo físico, mas também para o espírito. Por isso, pedimos para que possam se inscrever e acompanhar o nosso canal, curtir nossos vídeos e também compartilhar as nossas lives, para que assim a doutrina espírita possa chegar a mais lares, a mais corações, verdadeiramente consolando e edificando almas. Nos acompanhem também pelas nossas redes sociais, através do Facebook e do Instagram, e também pelo nosso site alvoradadapaz.org.br. Serão todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Muito obrigada pelo carinho e até a próxima!